Amigos, boa noite, tudo bom? Estamos voltando agora para mais um vídeo e eu justamente quero chamar a atenção de vocês em relação a esse tema que é fenomenal. Você sabe o que você precisa fazer para evitar perdas dentro do day trade? É uma pergunta que todo trader se faz, tanto do iniciante até quem está já a um nível avançado. A diferença é que quem está no nível avançado já entende o que precisa fazer ou evitar fazer, certo? E faz as suas tomadas de decisões justamente focado em evitar pequenos erros que nós, os iniciantes ou os medianos, têm a tendência em cometer. Eu vou mostrar para vocês quais são eles e quero muito que vocês falem para mim se vocês concordam comigo ou não, tá? Através dos comentários, através do like de vocês, tá? E compartilhando também para poder ver se tem mais pessoas aí que sofrem dessas mesmas coisas que eu vou citar para vocês aqui agora nesse momento. Tá bem? Então, ó, só reforçando, não esquece de dar o joinha, comentem aqui que eu vou estar interagindo com vocês no decorrer do tempo e a gente vai trocando figurinha. No demais, vou mudar agora para o gráfico, vou mostrar para vocês justamente quais são os erros potenciais que nós cometemos e vamos aprender juntos a controlá-los, tá bom? Você sucesso, não deixe de compartilhar. Vamos que vamos para o gráfico. Então, amigos, voltamos, tá? E justamente esses itens que estão mostrando para vocês aí no gráfico em vermelho são eles que nós devemos evitar ao máximo dentro do day trade. Vamos começar então com eles? Não comprar em resistência. Claro que isso não é uma regra geral, tá? Mas quando você está em resistência, na zona de resistência, qual é a probabilidade maior de acontecer com o gráfico? É de ele subir ou de ele corrigir? Quantas vezes vocês conseguiram ver no gráfico um rompimento e uma confirmação perfeita e uma continuada de alta de um ativo ou de baixa de um ativo? Então, galera, eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico para que vocês entendam um pouco melhor os riscos que justamente convém em relação a isso. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi um rompimento. Trazer bem para cá para que vocês consigam visualizar um pouco melhor e fazer um zoom. Tá vendo aqui? Uma zona de resistência, o gráfico com candle de força, procurando já a exaustão. E o que ele fez? Ele ficou aqui apresentando para a gente doji, né, que é justamente essa indecisão do mercado. Colocou mais dois candles de força e depois retraiu. Você logo pensa o seguinte: caramba, ele vai retrair, mas ele vai continuar a subir, né? Pois é, vocês sabiam que dentro de rompimento de suporte e resistência, 75% deles são falsos? Entre 70% e 75%. Então não aposte. Espere a reversão acontecer e veja se realmente há confirmação. Só entre no seu trade depois da confirmação do suporte ou da resistência feita. Se isso não acontecer, se não houver confirmação, não entrem, gente. Aqui são zonas muito interessantes para poder você entrar quando você aposta e espera a reversão ou a correção de um movimento, tá? Nesse exemplo aqui, vocês viram que a alta foi absurda. Ele ultrapassou a zona, foi lá em cima, depois corrigiu e não teve mais força para poder fazer um topo mais alto. O que ele fez? Ele fez um topo mais baixo, iniciando um processo de tendência de baixa. E foi o que aconteceu com o gráfico até essa região aqui. Beleza, gente? Então isso funciona. Nunca entre comprado em resistência ou nunca entre vendido em suporte. Claro que, dependendo da sua leitura de gráfico, você pode muito bem
ter autoconfiança para fazê-lo. Mas para as pessoas que estão iniciando agora, ou que estão com conhecimento mediano ou pouco tempo de tela, eu aconselho a não tentar antecipar movimento de mercado. Não é porque ele rompeu um suporte, uma resistência, que ele vai continuar. Pode ser um falso rompimento e com isso você vai tomar loss de uma forma que você não vai esperar. Tá bom? Então vamos voltar agora e vamos falar para o segundo item, que nós justamente já fizemos a introdução. Aguardar a confirmação de rompimento, de suporte e resistência. Não deixem de esperar esse movimento. Como é que ele funciona, gente? Vamos lá. Vou fazer com a setinha aqui para que a gente possa entender um pouco melhor. O gráfico está vindo um gráfico de alta. Um exemplo, que nem o que está aqui mesmo. Logo após, ele fez um outro movimento mais forte e rompeu um suporte, uma resistência. Tá? E essa resistência era justamente neste patamar, gente. Ele vai continuar subindo? Geralmente tem a tendência a fazer uma correção, certo? Aí digamos que ele fez isso aqui, ó. Ele teve muita força para poder romper essa zona de resistência e depois corrigiu. Se ele tocar aqui e fazer um padrão de candle de alta, seu ponto de entrada está aí. Show de bola, perfeito. É um ganho certo, é um ganho certo. Não tem como errar em relação a isso, tá? Agora, se ele utilizasse aqui essa mesma setinha aqui e fazer um outro desenho para que vocês entendam. Se porventura ele veio fazendo esse movimento de alta, esticou novamente, fez mais um movimento e rompeu a zona de resistência, gente. E nem estou mostrando para vocês aqui, esse segundo exemplo, certo? Qual é a tendência dele? Corrigir, não é? Isso. Ele veio até aqui. Se eu não esperar o padrão de candle sinalizando para mim que ele vai fazer uma nova alta, um exemplo, nesse ponto aí ele pode fazer um martelo invertido, ele pode fazer um harami de alta, ele pode fazer um engolfo de alta, tá? Uma estrela da manhã. É justamente nesses movimentos aí que vocês precisam observar. Após a confirmação, entrem. Certo? Agora, não vou me antecipar porque eu sei que vai subir. Aqui que o mercado faz? Desce. Aí desce 100, 200 pontos. E você, por estar aguardando que ele vai voltar com aquela esperança, não, ele vai voltar, eu não vou sair do meu trade. Aí perde 100, 200, 300, muitas das vezes até 400 pontos até fazer uma tomada de decisão. Coisa que você já deveria ter saído há muito tempo. Certo? Então não tentem antecipar movimentos, porque isso vai sim facilitar ao loss. Se você antecipa movimento, você corre o risco de não ter tanta sorte e o azar bater na sua porta. Perfeito, gente? Então, galera, agora nós vamos falar sobre justamente o que mais ocasiona perdas, na verdade, tá? Dentro do day trade. É justamente fazer trader por impulso e aquele trade vingativo. Eu vou explicar para vocês o que justamente acontece. Imagina aquela pessoa extremamente ansiosa e que sabe todo o conteúdo teórico de análise gráfica, tudo perfeitinho. Tá vendo aquela condição de entrada se formando, só que a gente sabe muito bem que a gente precisa entrar nos gatilhos de entrada, não é isso? Aqui que ela faz? Ela antecipa, acreditando que vai acontecer isso. É justamente o que nós estávamos falando sobre isso mais acima. Quando você antecipa o movimento, o que nós falamos? O risco de perda é muito grande. Certo, galera? Então, antes de começarem a operar,
faça algum tipo de exercício mental para poder tentar tranquilizar, para que vocês consigam esperar até o momento exato de fazer uma boa entrada, para não ficar contando com a sorte. Se você tem conhecimento justamente técnico dentro do gráfico, não tem por que você tentar antecipar o movimento. Tá? Se você não tem, é iniciante, acompanhe a gente aqui que a gente vai falar cada vez mais sobre análise gráfica e se aprofundar muito mais em relação a isso. Tá bom? Agora vamos falar sobre o trader vingativo. Nada mais é do que o seguinte: você faz o primeiro trader do dia, toma loja. Faz o segundo trader do dia, toma loja. O que vem na sua cabeça de imediato? Preciso recuperar. Isso aí é uma das maiores armadilhas do day trade. É super interessante para que você possa controlar e evitar que você pense dessa forma, é fazer aquela questão de disciplina. Se eu faço 3 a 4 traders por dia, ganhando ou perdendo, porque no final de tudo, gente, o que conta é a sua meta mensal. Em um dia você vai perder, mas em 2, 3 dias você vai ganhar. Isso faz parte do jogo. Não tem um trader que tenha 100% de aproveitamento. Vai sim ter o seu loja, mas ele pensa em 30 dias ou 7 dias para que ele possa fazer uma média contábil, vamos colocar assim. Então, se você perdeu naquele dia, fecha o teu computador, espera o outro dia. Ou então vai para o simulador e vai tentando descobrir o que você errou naquele momento ali para poder estar justamente consertando para no próximo dia você ter sucesso nas suas entradas de day trade. Tá bom, galera? Agora vamos para o próximo tópico. Dominando o candle é justamente esses dois itens aqui andam juntos. Você sabe o que acontece dentro de um candle. Aquela briga de venda de força compradora e força vendedora. Constantemente ali batalhando. Passem a observar mais o comportamento de candle a candle, principalmente no de 5 minutos. Tá? Para que vocês consigam perceber como é que acontece essa briga. É quase um padrão, gente. Não tem como... Assim, dificilmente foge desse padrão e desse parâmetro. Então, passe a observar mais na frente da tela como é que funciona esse comportamento de um movimento que é feito justamente após uma entrada, um gatilho de entrada, daqueles que eu comentei para vocês, como outros também em relação à queda. E vocês vão ver que primeiro, quando chega próximo de 100 pontos, parece que todo mundo começa a disparar a saída do trade. E o movimento começa a ir contra. E quando a força daquele trade, sentido seja para baixo ou para cima, força compradora ou força vendedora, ela continua a empurrar o preço de volta para o patamar onde ele estava, após os ganhos dos primeiros. Alguns chamam de mão de alface, né? Mas as pessoas fazem um scalp de 100 pontos, de 50 pontos rapidamente. E tem aqueles ainda que esperam algo de 200 pontos. Então, automaticamente, o candle continua, vence isso e continua a descer. Ou, nesse caso, continua a subir. Tá? Observem muito os gatilhos de entrada, são 16. Eu no próximo vídeo vou falar sobre esses 16 padrões, gatilhos de entrada que vocês vão perceber durante o gráfico e vou mostrar para vocês também no gráfico como é que isso funciona. Tá bom, gente? Tá? Outro item, stop técnico. Gente, eu sei que principalmente para as pessoas que estão iniciando, o stop técnico tem que ser o mesmo que o do stop financeiro, porque não tem muito com que botar no mercado para poder estar fazendo um trade. Mas tenham em mente, primeiro, antes de entrar em um trade, eu preciso ver se eu estou entrando no ponto certo, se eu estou a favor da tendência e se meu stop vai ser técnico. Ou seja, se meu stop financeiro não entrar em uma condição a qual ele fique técnico no gráfico, eu nem entro no trade. Porque pode acontecer o risco de vocês tomarem uma violinada, o preço alcançar o stop de vocês e depois continuar a seguir a tendência que vocês estavam esperando. E vocês ficarem super chateados com essa condição porque deixaram de fazer um gain justamente por causa do limite financeiro. Então só entrem justamente quando essa ocasião, o stop financeiro ser igual ao stop técnico de vocês. Perfeito, gente? E para a gente poder fechar com esses dois últimos itens que faltam, tá? Sempre surfar a favor da tendência. Se a tendência está de alta, eu vou sempre entrar comprado. Se a tendência está de baixa, eu vou sempre entrar vendido após cada pullback. Beleza? Se você tem dúvida o que é um pullback,
e como trabalhar com a estratégia MRS, eu vou deixar o link aqui, tá, na descrição, e que vocês entrem e vejam o vídeo também. E se vocês gostarem, faça aquele joinha, compartilhe, tá, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês, tá. Em momento nenhum, gente, quem está iniciando, até mesmo quem está pelo menos com um ano de mercado, entre contra a tendência, porque exige uma estratégia muito diferente, tá? E vocês podem sim correr o risco de serem estopados porque estão entrando contra a tendência. Perfeito, gente? E o último, que é o principal, que é uma das coisas que eu vou ser sincero para vocês, foi e de vez em quando é uma grande dificuldade para mim em relação ao trade, tá? O controle emocional, o chamado mindset. Você entrar no trade, saber o que você tem que fazer, colocar o stop técnico, você viu o gatilho de entrada, você estimulou o teu alvo dentro do que o seu trade te dá, que inclusive a gente pode estar conversando posteriormente também, como escolher seu stop e seu alvo, e mesmo assim você sair antes do que deveria ou esperar converter lucro em prejuízo por questão de ganância. Isso é uma das coisas mais discutidas em relação ao mundo de day trade, né? O mundo de investimentos hoje, voltados para day trade e swing trade, né? Mais no day trade porque exercita muito mais. Uma vez eu ouvi uma psicóloga falando, que é justamente especialista em relação a day trade, que uma das piores sensações do mundo que o ser humano sente é justamente quando está fazendo day trade, quando sofre perdas. E uma vez que isso acontece com ele, no decorrer do dia, e toda a tomada de decisão dele é afetada. E realmente é, galera. Só quem já sofreu loss sabe como é que é. Então, eu particularmente trabalho da seguinte forma. Eu tenho a tendência a fazer de 3 a 4 traders por dia. Dentro do meu limite de stop, fazendo aquela condição que eu expliquei para vocês, o meu stop financeiro se tornando o stop técnico, os dois tem que casar juntinho, não pode ser diferente, tá? E dentro do meu gerenciamento de risco. Se você não sabe o que é gerenciamento de risco, vai aqui nos comentários e pergunta para mim, #Rafael, o que é gerenciamento de risco? Beleza? E dentro dessas condições, me favorece o seguinte, eu limito as minhas perdas, tá? E como eu entro procurando sempre o dobro do que eu tenho disposto a perder dentro de um trade, me facilita a ganhar mais e perder menos. E automaticamente dá para poder fechar a semana positivo, como eu fechei a minha última semana agora. Tá, galera? Então, assim, prestem bastante atenção nessa questão, tá? No próximo vídeo eu vou estar falando justamente sobre gatilhos de entrada e vou mostrar para vocês no gráfico condições que nenhum outro trader mostra para vocês aí, tá? E tenho certeza que vocês também vão gostar. Se vocês puderem continuar ajudando aí o canal, se inscrevendo, dando um like de vocês, compartilhando as informações, tá? Com todas as pessoas que vocês acham e acreditam que também queiram participar desse conteúdo, ou fiquem à vontade, vocês vão nos ajudar bastante e eu vou me sentir cada vez mais motivado trazendo esses vídeos para vocês. Tá legal? Não esqueçam, por favor, de ativar o sininho e vamos que vamos rumo ao sucesso, porque o sucesso é nosso, mas só vem com conhecimento, uma base de estudo muito boa e muito controle emocional. Um grande abraço a vocês aí, até o próximo vídeo. Até lá!